Assim depois da amargura que a vida terrena traz, a alma encontra na altura a luz, a ventura e a paz. Poesia e Espiritismo, levando sempre uma mensagem, uma reflexão à luz da doutrina espírita, através de uma mensagem, de uma poesia trazida para essa reflexão. Hoje, mais uma quarta-feira que nos encontramos e desejando a todos vocês que a paz, que a luz, que a fraternidade, que o amor de Cristo adentre em vossos lares. Acompanhe nos ambientes de trabalho ou nas viagens quem estiver no automóvel nos ouvindo nesse momento. Mandando um abraço para todos os nossos amigos internautas, amigos esses que nos acompanham toda semana, não só no programa Poesia e Espiritismo, mas em todos os programas transmitidos por essa sintonia do bem. Queridos irmãos, essa semana é uma semana onde estamos às vésperas de um feriado, que inicia-se amanhã, nessa quinta-feira, e se estende até o próximo domingo. É o nosso feriado de Páscoa, tradicionalmente na religião católica chamado de feriado da Semana Santa. Eu trouxe uma mensagem hoje para fazermos uma reflexão, já que estamos tão próximo desse feriado, já que se inicia esse feriado a partir de amanhã, e para fazermos uma reflexão sobre essa imagem de Jesus Cristo perante essa Páscoa. Geralmente a imagem que temos de Jesus Cristo durante a Semana Santa, durante a Páscoa, é de um Cristo vencido, é de um Cristo que foi torturado, mas Jesus, ele é um vencedor. Ele nos mostrou que a vida, ela vai além da morte, além da desencarnação, que o Espírito continua vivo e que continua vivo com uma grande missão. Para isso, ele se apresentou aos seus amigos que o acompanhavam na sua jornada, mostrando para eles que estariam com eles em todos os momentos de sua vida. Então, que Jesus, tenhamos eles como esse símbolo de vencedor. Encontrei um texto bem interessante, acrescentei algumas laudas e intitulei Oração da Páscoa. Ele diz mais ou menos assim: Páscoa significa renascimento, renascer. Desejo que neste período, em que nós, todos cristãos, comemoramos o seu renascimento para a vida eterna, possamos renascer também em nossos corações. Que neste momento tão especial de reflexão, possamos lembrar daqueles que estão aflitos e sem esperança. Possamos fazer uma prece por aqueles que já não fazem mais, porque perderam a fé em um novo recomeçar, pois esqueceram que a vida é um eterno ressurgir e vai além da morte. Não nos deixe esquecer que mesmo nos momentos mais difíceis do nosso caminho, Tu estás conosco, em nossos corações, porque mesmo que já tenhamos esquecido de Ti, Senhor, Você jamais o faz, pois padeceste o martírio da cruz em nome do Pai e pela humanidade, que muitas e muitas vezes esquece disso. Esquecem de Ti e do Teu sacrifício, quando agridem o irmão sofredor, quando ignoram aqueles que passam fome, necessidade, moram na rua, quando ignoram os que sofrem a dor da perda e da separação, quando usam a força do poder para dominar e maltratar o próximo, quando não lembram de uma palavra de carinho, um sorriso, um afago, um gesto que pode fazer um mundo melhor.
Jesus, conceda-nos a graça de ser menos egoísta e mais solidário para com aqueles que precisam. Que sejamos menos melindroso e mais autêntico em nossas decisões. Que jamais esqueçamos de Ti e de que sempre estarás conosco, não importa quão difícil seja o nosso caminhar. Obrigado, Mestre, pelo muito que temos e pelo pouco que possamos vir a ter, por nossa vida e por nossa alma que é imortal. Obrigado, Senhor, que assim seja. Muito bem, relembrar a passagem de Jesus nesse momento dos seus 33 anos de vida pública, quando inicia-se a jornada de Jesus ao adentrar em Jerusalém, quando é recebido por muitos e muitos ramos, por aqueles que formavam aquela população naquela época, e que muitos daqueles mais na frente estariam fazendo uma escolha, e uma escolha que mudaria com o destino de toda a humanidade. Jesus sabia de tudo que ia passar. Jesus, ele veio preparado para tudo que ia passar. Na sua infância, na sua adolescência, na sua vida pública, até os seus 33 anos. E não podemos esquecer que ao lado de Jesus existia uma grande mulher. Nessa história existia uma grande mulher, chamada Maria de Nazaré, que estava ali ao pé do Mestre em todos os momentos, sofrendo, passando por dificuldades, mas sem esquecer do poder de Deus, aceitando todas as tribulações, muitas vezes chorando, mas no seu peito, acreditando que tudo é determinado por Deus. E Jesus, ele mostra para a gente, apesar de tudo que passou, que a vida é só uma passagem. Que a nossa encarnação aqui, como seres humanos, ela é uma grande passagem. Como muitos e muitas que já passamos e como muitas e muitas que ainda iremos passar. E que vencer a morte, como Jesus nos mostrou, é vencermos todas as batalhas do nosso dia a dia. Aquela que muitas vezes pensamos que não vamos sair delas. Aquele problema que muitas vezes achamos que não vamos sair dele. Mas como dizia São Paulo, tudo passa. E o Mestre mostra para a gente que tudo passa. Até mesmo esse sentimento de desapego que temos chamado morte. Que não deixa de ser apenas um desencarne, um desligamento do espírito dessa matéria que carregamos aqui. Dessa roupagem que damos forma a esse espírito que veio com uma grande missão para cada um de nós. E é nas nossas dificuldades, e é nas nossas tribulações que mostramos para nós mesmos que tudo nessa vida passa. Tivemos, durante esse ano, muitos e muitos desencarnes em massa. Passamos por situações no nosso dia a dia, aonde ficamos a imaginar, por quê? Por que de atentar contra a vida? Por que da tentativa do suicídio? Por que da tentativa de tirar a vida do outro e tirar a própria vida? Quando vamos perceber lá na frente que isso tudo foi uma grande ilusão. E podemos passar por tribulações que muitas vezes achamos ser as mais difíceis e vencer elas lá na frente. A Páscoa, a Semana Santa que vamos passar, esse feriado, que seja um momento de muita reflexão para cada um de nós.
nós espíritas, nossos irmãos católicos, nossos irmãos evangélicos, e acreditarmos cada vez mais que Deus é maior que tudo, que Jesus venceu a morte, que a morte é apenas um símbolo que temos. A vida espiritual, ela é bem maior. Se vamos perder uma roupagem hoje da matéria, amanhã estaremos aqui em uma nova experiência. E que possamos levar dessa experiência terrena que estamos tendo aqui agora, as melhores vibrações, as melhores escolhas que possamos fazer. Olhar pelo aquele irmão que muitas vezes está desprotegido e flagelado, e que em vez de ajudar, nós agredimos com palavras, com olhares, até mesmo com ações. Ignorar aqueles que passam necessidade, porque o sentimento de olhar pelo outro não fica somente num feriado durante o ano, mas ele deve permanecer em nossos corações em ações de caridade durante toda a nossa vida. Ignorar os que sofrem a dor de uma perca, de um desligamento de um irmão que voltou ao plano espiritual. Ele também está passando um sofrimento e precisa de nossa ajuda. Ignorar aqueles que muitas vezes estão em processo de depressão e que precisam do nosso auxílio para vencer essa tribulação. Usar a força e o poder para dominar e maltratar o próximo. Cada vez que fazemos isso, estamos muitas vezes repetindo o martírio de Jesus contra aqueles que é o mais indefeso. Portanto, que nessa Páscoa, que nesse feriado, possamos relembrar tudo isso e renovar em nosso coração o compromisso que temos com essa humanidade, o compromisso que temos com esse mundo que estamos habitando e com cada um dos irmãos que estão aqui. Cada um dos irmãos que estão aqui. E tendo a certeza que vamos voltar ao planeta Terra outra vez em outra experiência humana, como espíritos em outra experiência humana. E que possamos voltar melhor, diminuindo as nossas dívidas com o plano espiritual, para que voltamos mais em paz, mais amenos, para que voltamos mais caridosos, mais com sentimentos de perdão, que possamos ter o sentimento de olhar para o outro com um olhar de fraternidade, de solidariedade. Esse sim é o sentimento que Jesus espera de cada um de nós, que o plano espiritual espera de cada um de nós. E se existe uma força fora do normal, fora da nossa medida, dos espíritos que nos ajudam, dos nossos anjos de guarda, para a melhoria da nossa permanência nesse planeta Terra, imagino que eles não esperam de cada um de nós um esforço maior para que possamos ajudar aqueles que mais precisam e não atrapalhar a sua caminhada. Desejo a cada um de vocês que tenha um feriado muito abençoado, que tenha um feriado mais de amor, que se encontre com sua família, que faça reflexões com a sua família. Quem for aos templos religiosos, que peçam pelos irmãos que precisam. Não peça só por si, não peça somente com egoísmo, mas peça pela coletividade, principalmente por aqueles que estão passando as suas provas e que precisam tanto do auxílio espiritual. Que Deus abençoe a família de cada um de vocês, meus irmãos que estão nos assistindo. E que possamos, na próxima quarta-feira, nos encontrarmos aqui, nessa emissora que tem como lema o Sintonia do Bem. Os nossos programas continuarão disponíveis através do Facebook, através do YouTube, através do Mox Club, e que vocês podem acessar a qualquer momento, a qualquer hora. Mas o nosso encontro, às quarta-feiras, às 8h30, fica marcado.
Que Deus possa nos abençoar e possamos nos encontrar em outra oportunidade. Fiquem em paz.